Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Enquanto os irmãos vão chegando, né? Nós vamos, nesse momento, dar início ao nosso culto de ensinamento, né? Estamos no propósito de ensinar sobre domínio próprio, né? Sobre as nossas atitudes. E hoje nós estamos no nosso segundo dia. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos, para nós falarmos com Deus. Nesse momento, nós vamos orar nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Deus, entramos na sua presença. Mais uma vez, Pai, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor. Queremos te adorar e te exaltar por tudo que o Senhor é, Pai. Venho pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha visitar a Tua casa, Senhor, neste momento. Abençoar aqueles que aqui se encontram, Senhor. Aqueles que não estão aqui, aqueles que estão vindo, Senhor, Deus da glória, e aqueles que não vão vir por uma força maior. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha abrir a nossa mente, Senhor, para que nós possamos, Senhor, entender a Sua palavra, entender o Teu querer nas nossas vidas, Senhor, porque nós queremos, Senhor Deus, diminuir aquilo que João capítulo 3 nos ensina, 30. É necessário que o Senhor cresça, é necessário que nós diminuímos, para que o Senhor venha fazer a Sua vontade, Pai. Senhor Deus, queremos te louvar, te adorar e te exaltar por tudo, Senhor, neste momento. Pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, Senhor, porque sabemos, Pai, o quanto não é fácil, Senhor, viver ao meio, Senhor, deste mundo, o quanto nós se escarnecemos às vezes, Senhor, perdemos, Senhor Deus da glória, às vezes as nossas liberdades, Senhor, devido às nossas vontades, Senhor. E nós não queremos que isso aconteça, queremos que o Senhor venha fazer a Tua vontade, porque nós queremos viver no centro dela, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa visitar a cada um neste momento. Senhor, visita a nossa irmã Meire, Senhor, e que esteja com ela ali o Teu anjo, Senhor, acampado, Senhor, guardando e livrando ela, Senhor, de todo o mal. Pedimos a Ti no nome de Jesus. Continua conosco, é o que eu te peço, eu te agradeço, desde agora e para todos sempre, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Semana passada, podem tomar os vossos assentos. Semana passada nós estávamos comentando sobre alguns assuntos, sobre a ira, né? E falamos muito sobre sobre a ira, que nós estávamos comentando sobre esse sentimento, né? E tratamos muito a forma que nós reagimos a algumas atitudes, né? Algumas coisas que acontecem ao nosso redor e nós reagimos de formas inesperadas, formas que às vezes nos coloca numa posição que não agrada a Deus, né? Aquilo que nós estávamos falando, fazer a vontade de Deus, viver no centro da vontade dele, às vezes é necessário nós pensarmos muito antes de nós agirmos das nossas formas, das nossas maneiras. Comentamos sobre a ansiedade, né? Que é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão caracterizada por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho, né? O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida, enquanto a ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. Tratamos algumas coisas, né? E também vimos várias passagens bíblicas que relatam sobre algumas coisas, sobre fúria, né? Sobre nós sermos tolos em algumas atitudes nossas, que o Senhor não se agrada, né? Falamos várias passagens bíblicas, tivemos o tema, né? Filipenses 4, 6, 7,
e várias outras passagens. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos falando, né? E uma das continuidades que nós temos aqui é onde nós paramos em Tiago capítulo 1, versículo 20. E agora nós vamos começar uma nova parte do nosso estudo. Como você pode controlar a raiva? Como você pode controlar a sua ira, né? O seu nervoso, que muitas vezes nós se deparamos com isso. É uma afronta, é algo muito difícil, né? De nós às vezes combatermos. Saiba os perigos de não controlar a raiva. Olha só, alguns podem achar que colocar toda a raiva para fora é um sinal de força, mas na verdade quem não consegue controlar a raiva tem uma fraqueza grave, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios capítulo 25. Vamos começar os nossos passeios dentro da palavra de Deus. Livro de Provérbios capítulo 25, versículo de número 28. Olha que o que Salomão descreve no livro de Provérbios capítulo 25, verso de número 28. Ele está dizendo assim, né? Todos acharam? Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Nós vamos aí esperar, porque nós estamos aqui para aprender, né? Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, né? Veja uma das coisas assim, uma casa, uma cidade derribada que não tem muros, né? Salomão está nos colocando nessa posição de uma casa que às vezes ela não tem a sua proteção, ela não tem o seu lado protetivo de ter um muro ao seu derredor para que viesse protegê-la. Então, cidade derribada que não tem muro, uma cidade que é derribada e não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você sabe que uma casa, quando ela tem muro, ela consegue colocar um pouco de segurança. Uma casa com murada, ela consegue causar um pouco de segurança. E assim era as cidades dos tempos antigos, né? Como até hoje alguns lugares são assim. As cidades grandes, não seja são grandes, também pequenas, né? Elas também têm seus muros, apenas uma entrada e uma saída dentro da cidade. A gente se lembra e percebe pela história dos muros de Jericó, né? A terra de Jericó cercada por aqueles grandes muros, por aqueles dois grandes muros que cercavam a cidade, né? Aqueles dois grandes muros, um de praticamente uma medida de 10 metros de largura e a outra um pouco inferior, né? Que cercavam a cidade, e no meio daqueles muros tinham casas, e como em cima dos muros também tinham casas, e aquilo era a representação de uma fortaleza, aonde ninguém poderia entrar, onde ninguém teria força. Então, até diante dessa estrutura que Jericó tinha, Deus ali pega o povo de Israel e faz com que o povo dê voltas ao redor do muro. Muitas pessoas dizem que ali foram dados 7 voltas, mas não foram 7 voltas, foram mais voltas, né? Então assim, as pessoas entendem que aquilo lá na realidade era apenas uma impressão de um lugar bem estruturado e protegido. Porque quando os dois espias entram lá e se escondem, são guardados e protegidos na casa de Raabe, aquela meretriz, ali dentro que ela fica, ela guarda aqueles homens, né? O rei do lugar, ele não aceita aquilo que ela fez, e ele vai mandar que as pessoas vão atrás daquela mulher. E aquela casa estava em cima dos muros de Jericó, porque a Bíblia nos ensina que vai ter uma fita, um pano do lado de fora que vai indicar que é a casa que não deveria ser atingida, que é a casa que não deveria ser ali, né, afetada, né? Então nós podemos ver aqui que
essa cidade era protegida enquanto ela tinha os seus muros. Mas a partir do momento que ela não tem mais os seus muros, ela perde toda a estrutura, perde toda a sua fortaleza, ela perde a sua força. Então ela fica descontrolada, a cidade ela perde a sua estrutura e ela é derrubada, porque ela não tem uma estratégia, ela não tem aonde se defender. As pessoas vão entrar por todos os lados, e é assim que funciona o nosso sentimento de ira. Como diz aqui, está falando sobre a raiva. Estamos dizendo assim que quando nós não temos uma estrutura para se deparar com alguma coisa, nós se estouramos facilmente, ficamos nervosos facilmente. E nós não podemos ficar nervosos facilmente. Temos que ter estruturas para entender, né, e relevar as coisas. Porque nem todo dia vai ter alguma coisa que sempre todo dia vai ter alguma coisa que de repente te irrite, te tire fora, né, do conceito de você estar calmo. Porque nós somos movidos de sentimentos. Quando Deus criou a gente, Deus colocou os sentimentos dentro da gente. E o nosso sentimento de ira às vezes é movido por coisas pequenas, simples demais para serem resolvidas, que nós não conseguimos resolver. E como diz, nós transformamos uma tempestade dentro de um copo de água. Fazemos com que as coisas percam, né? Nós perdemos a nossa razão por causa da nossa ira, né? Por causa da nossa irritação, por causa da nossa raiva, né? E isso faz com que nós perdemos o controle e tenhamos atitudes que não são legais para o nosso padrão cristão, para a nossa forma de agir como um cristão, né? Eu sei que de repente, um exemplo dentro de casa, uma mulher que está dentro de casa, o marido chega, ele joga a roupa dele em qualquer canto. Isso daí gera um momento de ira na mulher, gera um momento de ira, de raiva da mulher. O homem, às vezes o temperamento dele é perdido dentro de um trânsito. Às vezes as coisas estão tudo travadas, ele perde a paciência dele no meio do trânsito, ele não consegue se mover do trânsito, ele acaba se irando no meio do trânsito. Ou quando muitas coisas são acumuladas, chegam todas juntas em cima da gente na mesma hora, acabamos se irritando, acabamos perdendo a nossa paz. Mas vamos entendendo algumas coisas. Por outro lado, quando cultivamos a habilidade de controlar a raiva, mostramos que somos fortes de verdade e que temos discernimento. Provérbios 14, 29, é só voltar um pouquinho aí, Provérbios 14, 29, Salomão está dizendo aqui, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Está vendo? Então assim, se nós formos longânimos, se nós formos pacientes, compreendedores, nós vamos conseguir tratar todas as coisas com calma. As pessoas hoje, elas têm a mania de abraçar tudo e querer resolver tudo. Não é assim que funciona. Nós temos que começar a entender que tem coisas que nós podemos ir resolvendo, né? Tem pessoas que falam assim: não, daqui a pouco eu resolvo. E ela vai deixando, e ela vai deixando, e ela vai acumulando. E quando chega no momento de uma cobrança do mesmo problema que você estava enfrentando, às vezes ele chega no momento que você já não está bem, já chegar no momento que você já está cheio de problema. Então por que você não resolveu antes? Por que você não agiu antes? É necessário nós começarmos a entender que todos os problemas que nós temos, eles podem ser resolvidos por nós mesmos. Não precisamos procurar soluções em outras pessoas, em outras coisas. Podemos nós mesmos resolvermos. Não precisamos colocar essa bagunça, esse problema debaixo do tapete. Podemos muito bem resolver isso. Nós temos mansidão para isso. Isso é fruto do Espírito. Gálatas 5, 19 ao 22, né? A partir do verso do número 20, nós vamos ver, 21, nós vamos ver o quê? Que a mansidão faz parte do fruto do Espírito. Ou seja, se nós tivermos mansidão, nós vamos conseguir tratar tudo.
Eu não preciso explodir para resolver as coisas que a gente pode resolver com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade. Tem pessoa, que nem aquilo que nós estávamos falando semana passada, geramos raiva dentro da gente só de pensar em uma coisa que não aconteceu, né? Conseguimos projetar raiva na gente quando você fala assim: meu, estou cansado de ouvir aquele rapaz. E aquele rapaz de repente manda uma mensagem e fala assim: eu quero falar com você. Você já começa a projetar coisa que não está dentro daquilo que aconteceu. Você já está projetando algo e criando raiva dentro de você. Você já está tirando a visão de onde você não é para tirar, né? Às vezes você, estou cansado de ouvir fulano, você recebe uma mensagem dele por WhatsApp: eu quero falar com você hoje em particular. Você começa o quê? A maquinar. Você começa a projetar as coisas sem acontecer. E dentro disso você fala: mas se ele falar isso, eu tenho uma resposta boa para ele. Se ele falar isso, eu vou agredir ele verbalmente. Se ele falar isso, mas eu vou dar um na cara dele. Então a gente começa a projetar coisas que na realidade não há necessidade nenhuma. Começamos a formular planos bobos e tolos sem ter a necessidade de você formular isso. Você pode muito bem trabalhar em cima disso e cuidar disso. Você pode muito bem ser longânimo e entender que na hora que a pessoa quer falar com você, você pode projetar outras coisas boas. Poxa, talvez ele esteja precisando de ajuda. Talvez ele queira conversar alguma coisa, abrir o coração dele, pedir alguma coisa, pedir um aconselhamento. Temos que às vezes colocar o nosso pensamento para projetar coisas boas. Mas às vezes nós não queremos projetar coisas boas, queremos apenas projetar problemas. E não deixe que isso aconteça. A Bíblia diz: quem não se ira facilmente é melhor do que o homem valente. Olha que forte isso. Olha que interessante isso. Quem não se ira facilmente é melhor do que o homem valente. Provérbios 16, 32. Vamos lá? Quer ver? É do lado. Só você avançar. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Olha o que diz: melhor é o longânimo do que o valente. Só a parte A. Está vendo? Às vezes, meu irmão, às vezes é melhor nós sermos pacientes, compreendedores, do que nós mostrar que nós somos machos para resolver as coisas. Olha que forte isso. Tem gente que acha que se resolve na forma da agressividade. Tem gente que acha que se resolve na forma de: eu vou aumentar a minha voz e ele vai baixar dele. Tem gente que se acha que resolve gritando mais que os outros. Você já percebeu uma pessoa que começa a falar alto com você? Se você perceber, ela já perdeu a razão. Aí o que acontece? A pessoa que não é longânimo, pastor, a pessoa que não é longânimo, ela começa a receber as palavras de volume alto. O que ela vai fazer? Aqui não é longânimo, ela vai querer falar mais alto que a outra. Ela vai alterar a sua voz. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que é melhor o longânimo do que o valente. É melhor você ter estrutura para conversar com quem está exaltadinho, com quem está esquentadinho, com quem está nervosinho, do que você dar uma de valente, querer meter a mão na cara do cara, querer arrumar encrenca, querer brigar. Já viu o jogo de bola? Tem gente que não tem paciência, encostou no calcanhar, já sai reclamando: não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem que ser longânimo. Tem que ter paciência com as coisas. Está entendendo? Tem que ter paciência para todas as coisas. Meu irmão, sabe aquela forma que você às vezes você critica, por exemplo, alguém que fecha seu carro na sua frente, que ele está... Você fala: meu! Você fica nervoso? Poxa, seja longânimo, entra no lugar dele. Entra no lugar dele e manda ele vir no seu lugar. Tá certo que às vezes assim, às vezes a gente bem nervosinho, as pessoas estão falando assim: tá atrasado, tá isso, sai correndo, vai. Meu irmão, às vezes as pessoas estão tão apavoradas no trânsito, querendo arrumar briga, né? Sai querendo passar no meio de todo mundo. Por que não sai mais cedo? É aquilo que nós falamos. Sai mais cedo que você evita vários problemas. Sai mais cedo que você evita muitas coisas. As pessoas têm pressa, sabe?
Tem gente, ó, eu vou dar um exemplo de mulher que se maqueia, não estou dizendo de homem. Mas tem homem que é demorado no chuveiro. Mas tem mulher que tem compromisso 7 horas da noite, começa 1, mas termina às 8. Não é? Produção. Se tiver, eu não sei como que a mulher percebe, Rafa. Ela consegue ver que às vezes está faltando um cílio aqui, um pelinho só. Ela tem que pegar aquele negócio, como é o seu nome, pega e começa de novo. E o olho fica tremendo assim, ó. Fica passando assim, tremendo. Que paciência é essa? O homem tem paciência para isso? O homem não tem. O homem não vive esse patamar. Você sabia que o homem, né, uma coisa assim, o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você já viu o homem cozinhando e no telefone ao mesmo tempo? Pode falar. O homem não faz isso, o homem é atrapalhado. Mulher não. Mulher está com o telefone aqui, está fritando e está lavando louça, hein? Está cuidando da criança. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não, né? O homem vai fazer comida, é o arroz primeiro. Depois você vai partir para a mistura. Mulher não, mulher já faz tudo uma vez só. Eu não sei como consegue isso. Mas são coisas, né, que a mulher tem um tipo de estrutura e o homem tem outro tipo de estrutura, né? Se você for ver, eu vejo tantas mulheres, presbítero João, falando assim: eu não vejo a hora de pegar a Eva no céu. Não vejo a hora de encontrar com Eva. Por quê? Por causa daquele negócio, né? Por causa daquele negócio que a mulher tem o seu ciclo. E chega naquele dia do ciclo, gente, o marido precisa se esconder. Precisa ter um refúgio para o homem, né? Quando a mulher está naqueles dias, meu Deus, aí que você é provado na sua ira. Aí você é provado na tua paciência. Prova, né? Os jovens que não casaram ainda, mas quando casar, meu amigo, né? No começo, começa a criançada aí, ó, leva para chupar sorvete, não é isso, João? Você levava sua mulher para chupar sorvete quando estava namorando? Levava, né? Hoje não leva mais, né? Então, levava para chupar sorvete. Quando estava namorando, não via a hora de não ir trabalhar para ver a mulher, né? Quando está namorando, o primeiro amor, meu amigo, é assim. Quando vai, tá lá na casa, lá, não é casado, mas está em casa assistindo uma televisãozinha com a família toda, fica ali, ó, cabecinha no ombro, encostado. Quando casa não é mais assim, não. Quando casa, fala: mulher, senta aqui os amigos aqui que vão sentar do outro lado. Muda tudo. Muda tudo, né? Mas isso daí o que é? Decorrente a tempo de convivência. Convivência faz perder um pouco, né, essa afinidade. Mas uma coisa que nós temos que aprender: quanto mais tempo for o nosso relacionamento, nós temos que nos aproximar mais. Nós temos que estar mais perto da nossa esposa, mais perto do marido. Tem que estar mais perto. Por quê? Porque está chegando uma fase. Sabe uma coisa que eu vou falar para vocês? Aqui é real. Nós temos que, quando nós completarmos 60 anos, nós temos que começar a nossa contagem regressiva. Chegou 60 anos, Rafa, vamos começar a contar o contrário. 59, 58, né? Por quê? Porque já é o tempo de descanso, é o tempo de fadiguez, é o tempo que nós vamos embora já. E uma coisa que nós temos que ter a certeza é que nós vamos morrer um dia. Isso daí não tem como dizer que você não vai morrer. A única coisa que tem que ter certeza é que você vai morrer, né? É a única coisa que você tem que ter a plena certeza que você vai morrer. E quando você, meu irmão, chegar a esse dia, talvez os seus 60 anos, se você alcançar os seus 60 anos, comece a contagem regressiva. Não queira prosseguir 61, 62. Volte ao contrário, que é melhor você, quando voltar, porque você não vai chegar no 120. Difícil chegar no 120, né?
Mas voltemos aqui. Meu irmão, aquilo que falou em Provérbios 16:32, melhor é o longânimo do que o valente. Ou seja, você entendeu? É melhor você ter paciência e resolver o negócio do que você querer crescer a voz, querer brigar, querer discutir, querer sair na mão. É a melhor coisa. Hoje, irmão criança, vamos dizer assim, adolescente, às vezes não quer nem conversar, prefere mão, acha que com mão vai resolver, né? Acha que com mão vai resolver as coisas, né? Vizinho, essas coisas. Quando você tem raiva de alguém, você fala assim: eu não quero nem conversar, se conversar eu vou meter a mão na cara dele, né? Quando você pega uma pessoa que você não gosta, se você depara com uma pessoa que você tem raiva, que é uma coisa que você não deveria ter esse sentimento, mas você é normal você sentir isso. Mas aquilo que nós falamos, às vezes precisamos se colocar no lugar dos outros, né? Aquilo que eu falei semana passada, se você fere alguém e você tem capacidade de reconhecer o teu erro e pedir perdão, qual que é o seu desejo? Que a pessoa te perdoe, não é? Então, e a pessoa que te feriu, ela chegar para você e te pedir perdão, será que você é soberbo? Será que você é orgulhoso para você dizer: não, quero nem conversar? Você precisa aprender a inverter os papéis. Só viver no seu papel, meu amigo, não dá, né? Só viver o seu papel não dá. Vamos lá. Uma coisa aqui interessante aqui, ó. Controle a raiva antes que você faça alguma coisa que se arrependa. Meu Deus do céu. Você é nervoso, você já fez alguma coisa que depois você se arrependeu? Já? Vamos lá. Salmo 37, 21, Salmo 37, verso 8. Salmo de número 37, verso de número 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Tá vendo? Olha que forte isso. Deixa a ira e abandona o furor. Deixa e abandona ele. Por quê? Não te indignes para fazer o mal. Você sabia que você pode fazer isso? Você sabe, mas você não imagina o que você é capaz de fazer. Você sabe que você é irritado, você é uma pessoa. E você sabe que você, irritado, você nem imagina do que você é capaz de fazer. Você fala que vai fazer isso, mas você faz às vezes coisa pior. Sem pensar, automaticamente você fere alguém com palavra. Porque com palavra você fere mais do que com um tapa. Você machuca mais alguém com a sua palavra, com a sua ignorância, do que com um tapa, com uma facada, do que... Eu fico imaginando Malco, o dia que ele foi atrás de Jesus, quando Judas levou lá. Eu fico imaginando na hora que Pedro tirou, desembanhou a sua espada e cortou a orelha de Malco. Jesus falou assim: meu amigo, não faça isso. Jesus vai pegar a orelha de Malco e vai colocar de volta no lugar, e vai restaurar a orelha de Malco. Meu irmão, Pedro ficou irado, pastor. Pedro ficou irritado porque estavam mexendo com Cristo, ia mexer com Jesus. Eu vejo tanta gente brigando por causa de falar. Tem gente que não conhece e fala assim: ah, o seu Deus não vale nada, o seu Jesus não vale nada. As pessoas querem brigar por causa disso, querem matar as pessoas por causa disso. Você não precisa se preocupar com isso, meu irmão. Deus conhece a pessoa, Deus sabe quem ela é. Você não precisa perder a sua paz, deixar se escarnecer por coisas assim. Você pode entender e dizer assim: meu irmão, não fale isso, você não sabe o que você está falando. Não, mas Jesus não presta, que não sei o que. Meu irmão, entenda às vezes o momento dele, o que ele passou, o que ele enfrentou.
está sendo a causa dele lançar fora a ira, a raiva dele, dizendo que Jesus é culpado dos problemas. Você não precisa rebater isso, você não precisa arrumar confusão. A Bíblia diz lá em Gálatas 5,19, fala que há dissensão, a porfia, isso daí não é de Deus, ou seja, isso é fruto da carne. Você vai discutir com o teu irmão, com alguma pessoa por causa disso? Você não precisa disso. Discussão, que a Bíblia relata como dissensão, como porfia, você não precisa gerar isso na sua vida. Você pode ser longânimo, pode ser paciente e conversar com calmaria com a pessoa. Você não precisa se extrapolar, você não precisa ofender ninguém, você não precisa brigar com ninguém para resolver um problema. Ei, aqui nós estamos vendo aqui no Salmo 37, verso de número 8, deixa a ira e abandona o furor. Quantas vezes você irritado foi resolver as coisas? Você sabe que só dá besteira. Você sabe que se você for resolver as coisas nervosinho, dá B.O. Não é isso? Resolver as coisas impacientemente, com ira, com raiva, você vai causar problema. É necessário você abandonar a ira, falar para a ira sair de dentro de você. É necessário você parar e pensar antes de você agir. Muitas pessoas, elas não param para pensar e agem. Ei, quer ver uma forma interessante? Acontece dentro do carro também. Sabe qual é? Quando acontece um problema, alguma coisa acontece com o motorista do lado esquerdo, direito, de onde seja, ele te ira, ele te irrita. Sabe o que você faz? Vai dizer que você nunca fez isso. Você passa do carro e você faz assim. Você quer ver ele olhando no teu olho. Meu irmão, parece que você quer ver que... Agora, fala uma coisa, eu já peguei irmãos que fizeram isso e se depararam com conhecidos. Que quando ele depara com conhecido, é um negócio diferente. E vai. Quando o cara não é conhecido, você fala alguma coisa, não sei que diabo que entra na sua cabeça que você fala, mas você fala. Parece que você olha com aquele filme, Olhos Famintos, sabe? Você olha com aquele olho maldito, fala assim, ó, você vai morrer, você vai bater o carro. Um dia aconteceu isso comigo, Rafa. Sabe como, irmã? Aconteceu assim. O cara passou do meu lado e me fechou, porque eu estava devagar, eu estava na via que estava no limite da minha velocidade. Eu fiquei pensando, poxa, já tomei mais de 30 multas nessa rua. Chega, né? Tem que pensar um pouco. Fui devagar. O cara passou buzinando, jogou o carro em cima do meu, olhando feio para mim ainda. Meu irmão, eu não fiz nada. Passou 10 metros, ele bateu no carro da frente. Eu não sei que diabo que entrou na minha vida, que eu só entrei na via dele. Ele encostou o carro aqui, o cara encostou o carro aqui, e eu fui passando, fui fazendo assim, ó. Vai mexer com o giro do Senhor, diabo. Depois eu pensei bem, eu fiz errado. Mas também não ia parar o carro, abaixar o vidro, tá precisando de ajuda. Não ia fazer isso. O cara ia pensar que eu estava atirando com a cara dele, que ele estava nervoso, porque ele bateu no carro da frente. Ele quase bateu no meu, desviou e bateu no da frente, né? Tava um dia, eu e o Rian. Cadê o Rian? Nós tava voltando de noite, indo embora. Aí passou um motoqueiro igual um doido assim. Não, motoqueiro não, um carro igual um doido aqui na Tiradentes. Fechou, eu falei assim, nossa, esse cara tá doido, vai bater no carro aqui. Foi lá na frente, lá perto do Sonda, no farol do cruzamento da Otávio Braga. Parou ali. Aí o Rian falou, é ele que tá ali. Aí eu parei atrás dele, né? Aí ele estava falando com o cara da moto. Tinha um cara da moto do lado.
Só sei que o cara, na hora que abriu o farol, o cara da moto fez assim, jogou a mão lá para dentro e deu um soco nele. Eu vi que o problema era ele, né? Eu fico pensando, por que as pessoas geram tanto problema assim? Se são tão simples de se resolver. Mais de meia-noite o cara pode andar sossegado na Tiradentes. Os caras têm pressa. Já viu os motoqueiros apressados? Em via que não tem nada? Não sei para que a pressa. Não sei para que a pressa. Tem gente que se apressa para chegar num lugar de moto, no meio do trânsito se reparte em dois. Já vi tanta gente repartida em dois nessa Tiradentes, sabe? Você que trabalhava ali perto. Quantas pessoas que batiam no poste se repartiam no meio, morrendo ali. Pressa. Pressa porque acho que esqueceu alguma coisa no fogo. Estava fritando alguma coisa, deixou em casa e estava voltando com pressa. Para, meu irmão, para que pressa? Pressa gera problema. Veja que quando sentimos raiva, nós temos uma escolha. Podemos deixar para lá antes que a raiva nos leve a fazer o mal. Como diz Efésios 4:26. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 26. E irai-vos e não pequeis. Nesses dias eu estava pregando, eu até fiquei pensando, irai-vos e não pequeis, né? Ou seja, irá, meu irmão, você pode, sim, natural, irá, porque não tem como, você é homem, você é ser humano, você vai se irritar por qualquer coisa ou por coisas que sejam reais, que você realmente acaba se irritando, né? Coisas assim. E eu lembro de Jesus quando ele entra na sinagoga e ali os homens estão fazendo comércio lá dentro da casa. A Bíblia diz que Jesus não chega nem conversando com os caras. Jesus já chega chutando tudo. Jesus já chega irado, vai chutando tudo. Uma coisa que eu comecei a aprender, Rafa, sabe, Kleber, uma coisa que eu aprendi dentro disso é que quando Jesus entra na casa, ele se irrita, Sérgio. Ele está irritado com as coisas que não convêm a Deus. Ele está irritado com isso. Jesus não estava aceitando, Pamela, que as pessoas vendessem as coisas dentro da casa do Pai, que é um lugar para nós adorarmos a Deus. Só que as pessoas estavam comercializando bode, galinha, que fosse lá dentro, né, presbítero João? Estava vendendo essas coisas lá dentro. E Jesus não gostou. Agora vai me responder uma coisa. Você convida uma pessoa para ir na tua casa. Vamos lá. Você convida uma pessoa para ir na tua casa. Presta muita atenção nisso. O cara nunca entrou na tua casa. Você convida ele. Ele entra na tua casa. Vai conversar com você, com seu pai, com sua mãe, tudo mundo gente boa, tal. Daqui a pouco, você vai lá e senta no sofá. E ele vai lá, deita. Se joga no sofá e coloca o pé em cima daquela parte que você coloca o braço. Você gosta disso? Claro que não. Ou de repente você está na sua casa, o cara se levanta do seu sofá e vai lá na sua geladeira e abre a sua geladeira para pegar alguma coisa lá. Você gosta disso? É claro que não. Jesus estava irritado com isso. As pessoas estavam fazendo coisas que não eram para fazer dentro da casa de Deus. Se você convida uma pessoa na tua casa, você quer que a pessoa faça o quê? Ela respeite o seu ambiente.
Se ela não respeitar o seu ambiente, meu amigo, ela não é digna de nunca mais voltar para tua casa. Não é digno. Estou dizendo digno. Por quê? Porque se você não falar nada, outro dia ele volta e vai fazer de novo. Amanhã ele vai estar dormindo na tua cama. Está entendendo? Sabe uma coisa assim que chegaram pessoas e me perguntaram para mim: pastor, é normal um casal de crente ir ao motel? Eu disse que não. Isso é errado. Eu falei que isso eu não aceito. Por quê, pastor? Porque você está indo num ambiente de prostituição. Você não está deitando numa cama que é sua, privativa. Você está deitando num lugar aonde se corrompe, né? Ocorre a orgia, a prostituição, ocorre essas coisas, a lascívia, tudo que não presta está ocorrendo ali dentro. Adultério, fornicação, está ocorrendo lá dentro, né? O irmão ficou bravo comigo. Quando ele ficou bravo comigo, eu falei assim: irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tu vai lá? Perguntei para ele. Não, mas eu queria ir. Eu falei: meu amigo, tem tanto hotel aí barato. Você dormir à noite, não precisa nem encostar na tua esposa. Quando você voltar para casa, não precisa disso. O cara ficou bravo comigo só porque eu falei que não podia ir para o motel. Eu falei: você vai se quiser então, meu amigo. Quer levar a família? Leva a família. Quem nervoso também responde assim. Por quê? O cara me fez uma pergunta e fica bravo com a minha resposta. Então por que pergunta? Né? É a mesma coisa quando o copo de água está aqui, meu. Você fala para o irmão, pega aquele copo de água para mim. Aí o irmão vem e pega o copo de água. No meio do caminho ele tropeça e derruba o copo em cima de você. No fundo você fala assim: não, fique em paz. Né? Tipo assim, na cara você fala, fique em paz. Mas no fundo você não vê a hora de pegar o copo e jogar na cara dele, né? Você sabe que isso que acontece, você pode muito bem se colocar no lugar dessa pessoa e falar assim: você poderia fazer sozinho. Tem coisa que você não precisa pedir para os outros fazer, que você pode fazer. Você sabia? Você sabia sim. São coisas que evitam problemas. A nossa função é ser inteligente e sábio. Está entendendo? A mulher sábia, ela edifica a tua casa. A tola, ela destrói, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque precisa ser sábio. E você sabe que a única coisa que Jeová nos dá de graça é sabedoria. A única coisa que Deus dá para você de graça é sabedoria. Precisamos ser sábios em todos os lugares, né? Olha um exemplo. Você nunca vai querer gerar ira para as pessoas, mas tem gente que não tem noção e gera. Sabe como é um exemplo? Eu envolvo aqui um grupo de torcida. Um exemplo: se tiver 50 corintianos num lugar, entra um cara que nunca entrou ali, os caras nunca viram ele, e ele começa a gritar e cantar o hino do Palmeiras. O cara apanha. Meu amigo, hoje, se você analisar comigo e pensar bem, os caras trocam de mulher, troca de Deus, troca de casa, troca de carro, troca de família, mas não troca de time. Você já viu algum São Paulino virando palmeirense? Já viu algum corintiano virando santista? Agora os caras trocam até de Deus. Troca de Deus, troca de tudo. As pessoas estão presas em coisas que não há necessidade nenhuma. Não há cabimento nenhum. É verdade que o melhor a fazer é resolver qualquer problema. Ah não, peraí, estou aqui. Se possível, olha só, isso aqui é muito bom para a gente. Se possível, retire-se quando a raiva começar a crescer dentro de você. Quando a sua raiva começa a crescer, o cara não para de falar, sua raiva começa a crescer. Sabe quando o sangue do seu cérebro começa a borbulhar e você está ali? Aqui nós estamos aprendendo que é melhor nós sair de perto para não dar problema.
Tem gente que fica. Você fica às vezes? Tem gente que está sendo pressionado, você está ficando irritado, o cara está te enchendo a orelha. Você tem tudo para sair, mas você fica. Um aconselhamento: saia. A Bíblia diz: começar uma briga é como abrir uma represa. Retire-se antes de estourar a discussão. Provérbios capítulo 17, 14. Essa eu quero ver, hein? Esse aqui é forte. Olha o que Salomão está falando aqui, ó. Provérbios capítulo 17, versículo 14. Como o soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, a discussão, antes que sejas envolvido. Como o soltar as águas é o princípio de contenda. Isso é forte. Tá vendo? Ou seja, não dá para controlar. Não dá para controlar quando você deixa a sua raiva explodir. Não dá. Vamos lá. É verdade que o melhor a fazer é resolver qualquer problema imediatamente. Agora eu estou mexendo no seu orgulho. Quando você discute com alguém, quem que dá o braço para torcer primeiro? Quem pede desculpa primeiro? Se você discute aí, vamos ver o casal discute aí, quem primeiro pede desculpa? Ninguém, né? Às vezes, né? O negócio acontece com o tempo, né? Acontece com o tempo, sim. Irmão, quando nós temos um problema, o ideal é nós resolvermos o problema antes que nós iremos, antes que nós se irritemos. É necessário nós resolver o problema. E você sabe que com você estando calmo, você consegue resolver isso aqui, ó, tranquilo. Mas você com o coração enfermentado, você não consegue, né? Nós temos que vigiar muito com isso. Muito com isso. Não sei como que é o seu temperamento. Eu não sei se o seu temperamento é igual ao que você é em casa, dentro do seu trabalho e dentro de casa. Não sei. Mas eu tenho certeza que é diferente. Eu tenho certeza que é diferente. Eu tenho certeza que em casa você, de repente, é mais explosivo do que no trabalho, nos outros lugares. Que nem nós falamos semana passada. De novo, nós voltamos à fita, falamos. Você trata melhor as pessoas de fora do que as que estão dentro. Você trata melhor, você responde melhor o seu amigo do que você responde a sua mãe, do que você responde seu pai. Você trata melhor o seu amigo no seu telefone do que a tua esposa quando te liga, do que quando o teu marido te liga. Você sabe disso, que você trata pior essas pessoas, né? É mais ou menos um exemplo. Você está conversando com alguém, aí um amigo seu te liga. Qual que é a sua atenção? Oi, pera um pouquinho só que daqui a pouco eu já te retorno. Tá bom? Já eu te retorno. Cliente, né? Cliente é assim, ó. Um momentinho só, eu já vou atender o senhor. Um momentinho só. Aí você está conversando com alguém, a tua esposa liga. Não é assim? Você pega o telefone e você fala assim: meu Deus. Um momentinho só, irmão, rapidinho, só deixa eu atender aqui minha esposa. Fala. Agora não dá não, agora tá vendo que eu estou ocupado? Pera um pouquinho, daqui a pouco eu te ligo. Tá bom? Daqui a pouco eu te ligo. Tratamento é assim, né? Mas quando é aqueles amiguinhos
Faz tempo que nós não se fala. Só deixa eu resolver um negócio aqui rapidinho. Eu já te dou um parecer aí. Mas confirma lá que eu vou. Tá? Confirma lá. Quando a mulher... Não, depois a gente conversa. Depois a gente... Não, a gente trata assim por quê? Por que nós faz isso? Não é uma boa pergunta? Porque eu consigo tratar bem, nossa, as pessoas, do que a nossa família, a nossa casa. Você já viu o filho dos outros como você trata? Ai, que bonitinho, né? Menino passa aqui, bate em você, derrama leite na tua roupa. Ah, não se preocupa não, que bonitinho. Quando é seu filho, presta atenção aqui, mulher, não está vendo que o menino está andando sozinho aqui? Olha o que ele me fez aqui, agora tem que ir para casa, tem que trocar de roupa. Está vendo? Agora não vai fazer mais nada. Por que a gente faz isso? Por quê? Né? Por que quando teu filho chama para jogar bola, você fala, estou cansado? Quando o teu amigo chama, sara tudo. Quando a mulher chama para ir para o shopping, não vou hoje não. Estou sentindo dor aqui, ó. Apareceu um negócio aqui, ó. Vai lá, pega lá o cartão, vai lá, compra lá. Aí a mulher chega em casa, de boa, tranquilo, está lá jogadão, mostrando que está tudo doendo. Aí o amigo liga, vem aqui em casa aqui, jogar um futebol, que os caras vão, né? Ah, tá, já vou aparecer. Peraí, deixa eu resolver um negócio aqui. Amor, aquela dor, graças a Deus, sumiu. Graças a Deus ela passou. Eu vou ali na casa do João ali, daqui a pouco eu volto, tá bom? Mas amor, você não tá doendo? Não tá não, passou já. Estava doendo naquela hora de tarde que você me chamou, mas graças a Deus, Deus já curou já. Fazemos coisas que não há necessidade, né? Vamos lá, senão vai dar muito B.O. para nós aqui. Reúna todos os fatos. Provérbios 19, 11. Diz Provérbios 19, né? Está aí, ó. É só no 19, versículo 11. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Olha só, antes de chegar a uma conclusão, é bom reunir todos os fatos. Olha que interessante isso. Tem gente que só fala a primeira parte, você já falei para você não fazer isso. Por que você não espera a pessoa contar tudo? Mas o que aconteceu? Mas você fez isso mesmo? É necessário nós sermos compreensivos. Você não pode se irritar por causa de uma palavra. Primeiro entenda a situação, para depois você falar. As pessoas não estão afim e pacientes para ouvir.
Só aumenta um pouquinho esse, ou senão eu tiro a pilha desse e põe naquele. Que eu estou sem retorno aqui, ó. Consegue pôr retorno aí, Gui, para mim? Põe aí, fazendo um favor. Glória a Deus. 1, 2, som. Aí, obrigado, meu irmão. Isso mesmo. Eu estava falando, nós precisamos primeiro ouvir tudo. Às vezes a pessoa nem termina. Você é daquela pessoa que quando começa a ouvir, de repente você já interrompe a pessoa para falar em cima? Responde para mim. Hã? Quando a pessoa está começando a contar o problema, você, mas espera aí, o negócio, você nem ouviu tudo, você já entra, já corta. Tipo, passa a tesoura, deixa que eu vou falar agora. O cara nem terminou, você já está irritado. Você é esse tipo de gente? Não? Você é? Então vamos aprender a ouvir tudo primeiro. A Bíblia diz o quê? É melhor o sábio ficar quieto do que o tolo falar. É melhor nós ficar quieto. Ouve primeiro. O que tiver que jogar na cara, deixa jogar. O que tiver que falar, deixa falar. O que tiver que te irritar, deixa te irritar. Mas deixa primeiro falar, né? A gente não espera as pessoas terminar. Você gosta que as pessoas te interrompam na hora que você está falando? Claro que não. Se você não gosta, então não faça isso com os outros. Ouça primeiro. Quero falar com você. Tá bom, pode falar. Nem que ele fique 45 minutos falando no primeiro tempo. Ele bebe uma água e começa o segundo tempo, mais 45 falando. Deixe falar. Ele vai esvaziar, né? Vai esvaziar. Você sabe que quando você fala assim para as pessoas, para os amigos, para os conhecidos, mais íntimos seu, você fala assim para elas: meu, tá precisando desabafar? Desabafa para mim. Tá bravo? Descarrega em mim, eu vou entender. Aí eu pergunto para você, por que você não entende a sua mulher, não entende o seu marido, não entende os outros? Você só quer entender para quem você quer? Tá errado. Você não tem que colocar numa posição que você foi feito para entender e compreender só as pessoas que vocês querem. Você está errado. Você não escolhe as pessoas para você entender. Se você quer se tornar maduro lá na frente, aprenda a ouvir todos. Todos. Independentemente do seu problema, da situação que esteja acontecendo, independentemente daquilo que vai te irritar ou não, você precisa aprender a ouvir todos. Se você não aprender a ouvir todos, meu amigo, você não vai chegar a lugar nenhum, nunca. Nunca. Precisa aprender a ouvir todos. Ore para ter paz mental. Ó, isso aqui é uma coisa muito complicado. Ó. A oração pode ajudar você a ter a paz de Deus, que está além de toda a compreensão. Filipenses 4:7. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo do número 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Procurando? Pode procurar à vontade. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Eu sou um amante das cartas paulinas, sabe? Eu faço um curso de teologia. Meu professor chama Doutor Alderi Rocha, né? E quando eu vejo a escola dele ensinando as cartas paulinas, nossa, eu viajo. É a coisa mais linda, você viajar, né? Esse curso muito bonito aí, as histórias sobre as cartas de Paulo. Nossa, quando você viaja aqui, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, né, Romanos, você fica, você se torna um viajante. Parece que você entra dentro do navio e vai para a viagem missionária. E vai junto para a viagem missionária, né? Esses dias eu conversei com o Dr. Alderi Rocha. Ele falou para mim assim: Pastor Wilson, continue viajando, o pregador precisa viajar.
né? Pregador precisa viajar. Eu tentei trazer ele várias vezes aqui, não consigo, a agenda dele é muito lotada. Mas em nome de Jesus, um dia Deus vai permitir trazer o doutor Alderi Rocha aqui. É um mestre na palavra, mestre mesmo, né? Pastor Carvalho Júnior também, né? Um dos que dão aula lá, Eliseu Rodrigues. Nossa, é cada mensagem, né? Para a gente poder aprender. Olha, Filipenses 4, versículo 7 diz o que aqui, ó? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só, a paz de Deus, ou seja, você levar seus pensamentos ao Senhor, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Está irritado? Vai orar. Está nervoso? Vai orar. Está triste? Vai orar. Está passando por algum problema psicológico dentro da sua cabecinha aí? Vai orar. Paulo está dizendo aqui, ó, não esteja, e a paz de Deus que excede, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que forte isso. Sabe quando você está agoniado? Você quer procurar alguém para desabafar? Você quer encontrar alguém para falar alguma coisa? Vai orar. Às vezes é necessário você fechar a porta. De repente você está escutando aquele barulho de criança. O que eu faço? Eu ponho um fundo. Eu tenho vários fundos. Eu coloco um fundo e eu começo a ouvir o fundo. Eu começo a meditar e começo a falar com Deus. Começo a orar. Chega a um ponto. Todo começo é frio, né, presbítero João? Você começa a orar lá, Senhor, meu Deus, meu Pai. Você já começa com vontade de parar, né? Mas se você procurar palavras para falar com Deus, meu Deus, daqui a pouco você vai estar chorando, você nem sabe. Não é assim, Adriano? Não é assim? Você começa a orar, falar com Deus, daqui a pouco você nem sabe onde você está chorando, está viajando, de repente está falando línguas estranhas, está assim. Isso acontece. Por quê? Porque a paz de Deus está sobre você. O seu choro é o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Às vezes você fechar a porta do teu quarto e orar sozinho é muito bom. Porque nós temos tempo para comer. Porque nós temos tempo para tomar um banho. Porque nós temos tempo às vezes para ficar falando dos outros. Porque às vezes nós temos tempo para conversar, para trabalhar, porque nós não tiramos um tempo para orar. Por quê? Porque às vezes reclamamos, estou cansado. Meu amigo, se Jesus estivesse cansado, Ele não ia para aquela cruz. E não dava essa oportunidade de você ter uma vida hoje. Ele tinha dito assim pro seu mano, chega, não quero mais não, chega. Mata aqui mesmo, porque eu não quero mais ir para lá, estou cansado, não aguento. Eu tenho que pagar tudo isso por causa desse povo aí, não é? Mata eu aqui já, estou aqui, né? Jesus podia falar assim, ó, já me entregaram mesmo? Estão falando que eu fiz isso, fiz aquilo? Eu não quero morrer igual um assassino, igual um homicida naquela cruz pendurado. Mata eu aqui, ó. Porque os únicos que poderiam morrer ali crucificados eram os homicidas. Jesus não matou ninguém. Jesus não matou uma alma, ainda deu vida para os caras. E quiseram colocar Jesus, hein, Robson? Quiseram colocar Jesus ali, crucificarem ele, como se ele fosse um assassino, um matador de primeira classe. Colocaram ele no meio ali, já era, mata. Vai morrer com o tempo. Os caras queriam ver Jesus sofrer. O prazer daqueles homens era ver Jesus sofrer, até ele não aguentar mais. Ei, olha que forte isso. Nós temos tempo sim para falar com Deus, de apresentar os nossos pensamentos ao Senhor. Isaías 55, verso número 7 diz o quê? Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os vossos caminhos muito menos são os meus.
Deus está dizendo o quê? Eu não penso igual você pensa. Sabe quando Deus vê o profeta Ezequiel? Ezequiel está de pé, de frente para o rio Quebar. Está ali, ó. Ezequiel está de pé, Mateus. Só que Ezequiel está triste, está amargurado. Jeová lá do céu fala assim: Ezequiel, diga, Senhor, fique de pé. Ezequiel olha, mas eu estou de pé. Deus fala assim: tenho visto como tu estás caído. Deus está olhando a gente por dentro. Enquanto estamos de pé, fortes, dizendo: estou bem. Sabe quando você é orgulhoso? Você diz: estou bem, não estou sentindo nada, estou isso, estou aquilo, não estou abatido. Mas por dentro você está chorando, por dentro você está morrendo, por dentro você não está suportando. E Deus, Ele olha isso. Só que a sua soberba faz com que Deus não consiga se aproximar de você. Você sabia disso? Você não consegue trazer Deus para perto de você, por causa do seu, da sua soberba, do seu orgulho. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o Senhor, Ele abate os exaltados e Ele exalta os humilhados. Seja aquele que se humilha, Deus exalta. Se eu estou passando um processo meu, eu poderia apenas ser sincero. As pessoas falam assim: vamos ser igual a Sunamita, está com problema em casa, mas está tudo bem. Meu irmão, às vezes ficar se escondendo, vai ferindo nossos princípios. Tem que chegar e tem que falar: estou precisando de ajuda, meu amigo, ora por mim. Eu estou precisando de uma palavra amiga, ora por mim. Não é pecado você abrir o teu coração para o pastor da igreja. Não é pecado você pedir ajuda para o pastor da igreja em oração, contar o seu problema. Isso não é pecado. Pecado também não é você esconder isso. Mas o problema é que quando você esconde isso, você vai criando o quê? Situações que poderão se tornar pecados na sua vida. Você precisa o quê? Às vezes abrir. E você sabe que quando você torna-se um acumulador de problemas, você gera ira, você gera raiva, você gera formas que você responde que não é do seu jeito. Você começa a ser uma pessoa que você não é, porque você está o quê? Acumulando problemas dentro de você. Você sabe que quando você se torna um acumulador de problema, você não vê como você age, como você fala, como você pensa. Você não sabe. Você perde o controle, está descontrolado. Por quê? Porque você se tornou um acumulador de problema. Não consegue resolver um? É aquilo que nós falamos no começo. Vai gerando problema, vai estufando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai fazendo aquilo lá. E vai sendo um problema para vocês. Escolha bem os seus amigos. Olha só. Isso aqui é muito interessante. Nós temos a tendência de ser como os nossos amigos. Provérbios capítulo 13, vamos lá. Voltando lá para Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, versículo de número 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Quer ver um exemplo? Abrão e Ló, tio e sobrinho. Quando Abrão sai,
vai para uma terra, Ló vai junto. Enquanto Abraão está prosperando, Ló também está prosperando. Ou seja, ele está crescendo com gente abençoada. Olha que forte isso. Só que vai chegar uma hora que Ló vai dizer assim: está crescendo muito nosso rebanho, e a contenda entre os pastores nossos poderá atrapalhar isso. Então vamos fazer uma coisa, Abraão, vamos nos separar. Abraão, como o mais velho, teria o direito de escolher a terra para onde ele queria ir. Só que Abraão foi humilde e disse: Ló, pode escolher. O que Ló fez? Ló olhou aquele lado e falou: nossa, aquele lugar lá, ó, os rebanhos vão crescer, a terra é fértil, vai ter espaço para todo mundo, lá vou ficar rico, mais rico do que eu já estou, né? Abraão, eu acho que eu vou para lá. Tá bom, Ló, você pode ir para lá, que eu vou voltar para o meu lado. E assim vai. Enquanto Abraão está indo para a terra de Canaã, o outro está indo para o lado contrário. E lá para o lado contrário, ele não vai encontrando aquilo que ele queria. Enquanto ele estava com Abraão, Ló estava prosperando. Depois que Ló cresceu os olhos e falou: eu quero crescer sozinho, ele parou no tempo. E ele tentou achar o caminho. E o caminho que ele escolhe, Sérgio, é aquele caminho bonito, grande, cheiroso, verde, né, João? Escolhe esse caminho. Aquele campo vai ser bonito. E lá ele começa a ver que as coisas não funcionam do jeito que ele queria. Sabe, Tati, às vezes os nossos olhos enxergam coisas que não existem. Às vezes os nossos olhos veem coisas que não são reais. São coisas da nossa mente, são coisas da nossa cabeça. Achamos que isso é bom, achamos que aquilo é bom, e às vezes são apenas desertos que geram ilusões como água, como rios. E isso estava na cabeça de Ló. E Ló vai fazer o quê? Ló começa a regredir, perde tudo. Vai para onde, pastor? Lá dentro de Sodoma e Gomorra. Sem nada agora, só a mulher e os 2 filhos. Perdeu tudo, presbítero João. E o que ele vai fazer? Desanimado, vai lá para a porta de Sodoma e Gomorra e senta. Sentado lá, Deus envia 2 homens, 2 anjos. Lá, você sabe a história, isso. Deus fala para ele sair de lá. Depois Deus derruba, quebra tudo, queima tudo e destrói toda a cidade. E Sodoma e Gomorra destruído. E a mulher de Ló olha para trás, ela morre porque ela vira estátua de sal. E Ló foge com as 2 filhas. Só que eles vão para um lugar bem alto das montanhas. Ló, um cara que era próspero, Rafa, só está com as 2 filhas e mais nada. Nada. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque cresceu os olhos. Porque achou que ia ficar melhor, mais rico, mais poderoso. Ele não estava se contentando com o que tinha, ele queria mais. Ganância. E Deus não trabalha nisso. E ele queria isso. Se você for ser rico, meu irmão, isso é dom. A riqueza é um dom, diz a Bíblia. A ganância já não pertence a Deus. Aí aquele homem vai lá e vai para onde? Lá nas montanhas. Lá nas montanhas, as meninas, as filhas dele, falam assim: mas
entre as duas conversando. A gente não pode deixar a nossa geração morrer. Nós temos que ter pelo menos alguma geração. Aí a outra fala para uma: mas como a gente vai fazer isso? Não tem nenhum homem aqui para nós gerar filho? Aí vai acontecer o quê? O primeiro incesto da Bíblia. Vai acontecer o primeiro incesto. As filhas vão ter relações com o pai. Elas vão embriagar o pai e vão ter relações com o pai. E esse incesto que Deus não se agrada, Deus não se agrada do incesto. Incesto é pecado. E vai fazer o quê? Elas vão gerar cada um filho. Deus não vai aceitar nenhum dos dois. Um vai chamar Moabe e o outro, alguém sabe me dizer? Moabe e... Gente, vocês já escutaram essa história? Já? Presbítero João, uma das filhas de Ló vai chamar Moabe. E a outra? Lembra das duas nações que se levantam contra o povo de Israel? Que eram os Moabitas e os Edomitas, né? E ali vai se formar as duas nações que Deus não aceita. Deus não se agrada disso. E aquele homem perde tudo. A ganância daquele homem perdeu tudo. Provérbios 13:20 diz o que aqui? Anda com sábios, será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Meu irmão, o cara escolheu ficar sozinho com os funcionários dele. Perdeu tudo. E você sabe que nós podemos escolher as pessoas ao nosso redor. Jesus nos ensina isso. Você sabe que Jesus escolheu um a dedo. Um a dedo. Você sabe que você pode escolher as pessoas que estão do seu lado. Você sabe a pessoa que presta e a que não presta. Você tem esse olho para você enxergar. Você sabe o que não presta. A sua função é ajudar ele para que ele se torne prestável na presença de Deus. E aquele que é prestável é você continuar ajudando. Não estou dizendo para você pegar aquele que você acha que não é nada e lançar fora. Não. Você precisa ajudá-lo. Você não pode praticar aquilo que ele pratica, mas você pode ajudá-lo. Ele gosta de balada, você não vai, deixa ele sozinho. Ele gosta de beber, deixa ele sozinho. Ele gosta de fumar as coisinhas dele, deixa ele sozinho. Não vá, não pratique. Salmo do número 1. Nós lemos semana passada, eu acho que foi, né? Salmo do número 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes medita de dia e de noite na lei do Senhor. Tem coisas que eu e você não podemos nos envolver. Você sabe o que é certo e o que é errado. Tá vendo? Isso aqui trata tudo a gente. Isso aqui trata a nossa conduta. Sabe quando você fala assim: nossa, meu filho mudou? Por quê? Por causa das amizades. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Dentro de casa, você sabe que você tem que ter um ensinamento. Você precisa instruir o teu filho. Mas você também tem que entender que só você educar o teu filho dentro de casa não é nada. Você precisa ensinar o caminho que ele tem que seguir. E você precisa orar por ele. São as 3 coisas fundamentais para você ter uma vida, para que seu filho tenha uma vida com Deus. Porque quando ele crescer, ele fala assim: eu quero ver aquilo lá fora, isso, eu quero experimentar aquilo lá, tal. Meu irmão, Deus vai entrar na providência.
Deus entra com a providência. Porque você sabe de uma coisa, você vai criando seu filho até um ponto. Passou a linha, você sabe que o que está lá fora não é bobo. Ele vai fazer o quê? Ele vai lançar uma serpente dentro do Éden e vai tentar fisgar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa. Isso aqui, se você for ver lá em Gênesis capítulo 2 e 3, você vai ver que Deus, quando terminou de fazer o homem, Deus colocou dentro do jardim que Deus tinha feito no Éden. Eu vejo alguns pregadores falarem assim, que Deus criou, que o Éden era o jardim. Está errado. O Éden, e Deus colocou o jardim lá dentro. As pessoas pregam errado, dizendo que ali já era o jardim. Quando Deus lança Adão e Eva fora, Ele lança fora do jardim. O estudo sobre templos que eu fiz, fala que o Éden é o primeiro templo aonde Deus habita. Olha que forte isso. Sabe por quê? Porque quando Deus fez o Éden, Deus criou o jardim, e quando o homem e a mulher caem lá dentro, comendo aquela fruta, que aparentemente era um coco, o que acontece? Eles ficam envergonhados. E o que Deus faz? Deus entra no jardim, e lá dentro Deus passeia. Olha que forte isso, rapaz. Deus está passeando lá dentro do jardim. Sabe o que eu estou dizendo coco, irmão? Porque as pessoas falaram para mim que não foi maçã. Eu não estava lá para comer isso, eu não sei. Eu não sei que fruta que era essa. Mas muitos teólogos tratam como coco isso, não como maçã, como as pessoas dizem. Eu fico imaginando o tamanho do dente que era da Eva quando ela mordeu isso. O dia que falaram isso para mim, né? Eu falei coco aqui automático, mas podia ser uma pera talvez, né? Ou uma jaca. Jaca não desce, se eu comer o negócio volta, né? Jaca mole, jaca dura, que seja, não desce. Aquele dia me ofereceram jaca ali, mole, dura. Eu comi a mole e não desceu, voltou. Aí eu falei, deixa eu comer essa dura. Quando eu comi a dura, quase morri engasgado, voltou de novo. Então não desce nem a mole e nem a dura, desce, né? Então eu acredito que essa fruta não foi que eles comeram, né? Senão já ia dar problema. Mas, bom, fica a critério aí que só Deus sabe, né? Só Deus sabe a fruta que foi. Mas ali dentro, né? Foi o primeiro templo. Então ali dentro nós começamos a ver, né? Aquilo que nós estamos lendo aqui, ó. Que quando Deus coloca o homem lá dentro, Deus projeta tudo, Deus cria tudo, né? Deus está tratando o homem e a mulher. Deus coloca na sua mão vários objetivos. Só que as pessoas, elas não sabem usar isso, não sabem como alcançar o objetivo que Deus colocou na sua mão. Tem uns que acham que o ministério dele é cantar. Não, às vezes é pregar. Tem uns que acham que às vezes é pregar, mas não é, às vezes é ensinar. Às vezes não é ensinar, às vezes é limpar a igreja. Às vezes é limpar a igreja, às vezes é ganhar alguém para Jesus lá na rua. Tem vários chamados, né? Tem vários chamados. Então assim, Deus nos colocou. E que nem eu estava falando, a serpente, quando ela aparece dentro do Éden,
ela aparenta não ser uma coisa que dá medo, porque Eva não corre. Eva não tem medo. Mas era uma criação de Deus. Deus tinha criado a serpente e colocou lá dentro. Está me entendendo? Então, ou seja, a serpente que pode chegar nos nossos filhos, nas nossas famílias, elas vão chegar com aparências boas que não assustam. E se nós não tivermos um embasamento bíblico, uma vida com Cristo, nós vamos perdê-las. Não é só educação, precisa ter manual de vida. Isso aqui não se ensina em escola. A única coisa que aprende na escola é a ler. Você pode ler isso aqui. Isso aqui, muitas igrejas não ensinam. Tem igreja que nem sequer lê um versículo na hora da pregação. Sobe no púlpito, coloca um fundo e já começa a entregar. É isso. E Deus vai fazer isso. E Deus vai fazer aquilo. E Deus vai fazer... Não. É aquilo que nós sempre falamos. Salmo de número 119. Vamos lá, irmão. Vamos deixar gravado isso, porque só ficar falando não dá. Salmo de número 119. É o maior salmo da Bíblia. Verso de número 105. Lembrando que salmo não tem capítulo. Eu vejo pregadores subirem no púlpito e falam assim: abra no capítulo 32 de salmo. Não tem capítulo. Não tem. Salmo número 119, verso número 105. Olha só. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. A serpente, quando chegar para afrontar, ela vai se deparar com gente que tem mandamento, com gente que tem princípio. É necessário nós ensinarmos as crianças no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, diz Efésios, ela jamais se desviará dos caminhos do Senhor. Tem que fazer isso, porque lá fora a serpente está dentro da escola, lá fora a serpente está dentro das esquinas, lá fora a serpente está lá nos bares, lá fora a serpente, ela está nas baladas, ela está aí solta, ela não está dentro do Éden, do jardim, mas ele está dentro do Éden. Entenda uma coisa, dentro da igreja, pastor, tem serpente na igreja? Meu amigo, na igreja tem lobo vestido de ovelha. Pastor, mas o senhor fala isso? Meu amigo, eu falo em qualquer lugar que eu for isso aqui. Você sabe que até dentro da família sempre tem um parafuso enferrujado. Sempre. Pastor, o senhor está falando mal de família? Eu não estou falando mal de família. Eu estou dizendo que tem pessoas que não pensam igual você. Tem pessoas que não entendem você. Né? Tem pessoas que não querem nem saber de você. Tem família que só se reúne quando alguém morre. Quando está em vida, ninguém aparece. Não é assim? Só se encontra no velório. Todo mundo abraça meus sentimentos. Tem o contato do cara no WhatsApp, não manda nem um bom dia, uma boa noite, está tudo bem, isso ou aquilo. Mas na hora do enterro lá, está lá. Né? Dá um abraço, dá um ósculo santo e diz meus sentimentos. Não é assim que funciona. Não é assim que tem que ser a nossa vida. Independentemente do que sejam as pessoas na nossa vida, nós temos que aprender a lidar com todas elas.
gente que vai falar que essa cadeira é verde e você vai ter que concordar. Está falando mentira? Tem gente que vai falar que essa cadeira é amarela e você vai ter que concordar. Uma hora ela vai vencer você pelo cansaço. Uma hora ela vai vencer você pelo cansaço. Se você não se fazer de tolo para ganhar o tolo, meu amigo, você nunca vai ser sábio. A Bíblia diz o quê? Se faça de tolo no meio dos tolos para que ganhe o tolo. Deus nunca mandou você ser sábio no meio dos tolos para ganhar os tolos. Deus falou, seja tolo também, faça-se de tolo. Às vezes você tem que dar uma de migué. É verdade. Tem que ter estratégia para ganhar. O diabo não se faz de sábio para ganhar o sábio. Olha aí. O diabo não se... Satanás é tão sujo que se você for falar de Bíblia com algum endemoniado, o endemoniado te dá uma surra de Bíblia. Te dá uma surra. Sabe o que é surra? Tu vai apanhar de Bíblia até umas horas. Sabia? Já viu isso, João? Já viu isso? Alguém já viu isso? Não? Eu já vi uma pessoa que lá na minha região onde eu morava, essa pessoa ela sempre manifestava demônio, sempre. Aí um dia um pastor que não conhecia ela, nós conhecíamos ela, mas um pastor teólogo chegou lá e foi falar com ela. E ela manifestou bem na hora que ele começou a falar com ela. Aí sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a usar a palavra de Deus para quebrar o demônio. E cada palavra que ele dava, ele tomava 10 ou 20 palavras na cara. Ele falava assim, mas a palavra de Deus diz assim, aquietai-vos. Eu falava para ele assim, tu não sabes nada. Sabe o que Satanás disse aquele dia? Para esse pastor, eu estava perto, nós estávamos ali intercedendo, só que nós estávamos apanhando igual cachorro ali. Sabe o que disse? Falou assim, tu não use a palavra para me afrontar, porque eu já estive do lado dele. Meu Deus. O pastor ficou quieto, Sérgio. Sabe qual era a minha vontade? Era de rir. O pastor quis aparecer ali naquele meio, mas tomou uma surra de Bíblia, que até nós apanhou junto. Tinha coisa que ele falava lá que eu ficava tentando folhear, mas não dava tempo. O diabo falava tão rápido que não achava nem a Bíblia. Rapaz, o diabo falou versículo. A pessoa nem crente é. Nem crente é. Nem crente é. Mas bateu. Aquele pastor que podia ser humilde e só orar por ela, ele bateu com Bíblia e apanhou. Eu quase peguei a minha e joguei nele. Para terminar, para finalizar, dar o finish nele lá, porque apanhou tanto. Por quê? Porque o homem lá achava que sabia tudo. O que ele quis fazer? Pelo nosso entendimento, nós estávamos em 7 ou 8 pessoas ali. Sabe qual que foi o nosso entendimento, Rafa? Ele queria mostrar que ele sabia mais a Bíblia que a gente. Mas aqui eu sabia, porque eu não sabia nada. Mas ele quis mostrar que ele sabia muita coisa. Pamela, o cara apanhou.
com isso aqui dentro. Aí, ó, soberbo. Olha o cara que acha que é. Não é nada. Não é nada. Deixou. Nós tratamos alguns versículos aqui, ó. Vamos lá. O tempo está curto ali. Olha só. Não, isso aqui eu vou pular. Eu vou fazer semana que vem isso aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Precisamos viver entre todos. O que nós estávamos falando aqui, deixa eu aproveitar. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: ó Senhor, quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Isso aqui está lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Tá? Se você quiser anotar aí, ó. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Meu irmão, olha que mensagem boa, que passagem boa para nós começar a entender que nós ter que aprender a viver no meio de muita gente que dá trabalho para a gente. Aprender a viver no meio de muita gente que dá problema, né? Pessoas que não pensam igual você, pessoas que não aceitam o que você faz, pessoas que não gostam de você, pessoas que zombam de você, pessoas que torcem para você afundar. Faz parte. Então nós temos que parar com esses pensamentos pequenos nossos de achar: eu vou sair da igreja, eu vou parar de ir para a igreja, eu não vou mais para lá, eu não vou mais conversar com fulano. Tem que parar com isso. Você não está no culto de ensinamento, estou tratando o teu ego. Eu estou dizendo para você que você tem que começar a aprender a viver com todo tipo de gente. Você está me entendendo? Todo tipo de gente. Não reclame as pessoas que aparecem ao teu redor. Não reclame das pessoas que estão perto de você, que te dá trabalho. Você fala: soubesse que essa pessoa vinha do meu lado, nem vinha. Para com isso, você tem que aprender a viver com ela. Você não pode reclamar das pessoas que estão do seu lado e as pessoas que aparecem. Você pode falar: dá trabalho, mas tem que aprender a viver. Jesus colocou do meu lado, né? Só que no dia da colheita, qual é o dia da colheita? É o dia do arrebatamento. Quando vir o arrebatamento, aí vai ser feita a colheita, a separação. Vai para o céu o que é trigo e o que é joio fica. Entendeu? Aí você pode entender essa parábola, né, que Jesus está ensinando. Então aqui você está entendendo que você vai ter que aprender a conviver com todo tipo de gente dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da família, dentro da escola, dentro de tudo que você faz. Tudo que você faz e vive, você tem que aprender a viver no meio dela. Não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir. Você vai viver com pessoas que lhe dão dor de cabeça, que lhe traem, que lhe enganam, que pisam em você, que puxam no tapete, que fazem isso, fazem aquilo. Mas você vai ter que aprender a viver com todas elas. Por quê? Porque Jesus está ensinando: se você arrancar agora o joio, o trigo vai junto. Você entendeu isso? Eu vou te explicar. Olha só, um exemplo. Você tem amizade com o João, vai. Não é o presbítero João. Um João, uma pessoa fantasia, que vamos dizer assim, uma pessoa que não existe. Você tem amizade com o João.
O João, ele vai te apresentar mais um amigo. O nome dele é Marcos. Estou usando homens bíblicos aqui. Ele vai te apresentar o Marcos. João e o Marcos. Você vai conhecer o João primeiro. Lógico, porque o João é seu amigo. Depois o João vai lhe apresentar o Marcos. Vai ser o seu amigo também. Vocês vão ser amigos. Aí você vai conversar, conversa vem, conversa vai, conversa. Você vai ganhar uma amizade com o Marcos. Né? Você vai ser amigo do Marcos. Aí você vai começar a ver. Né? Aí o Marcos vai lhe apresentar o Tiago. Aí tem o João, o Marcos e o Tiago. São mais um amigo. Você faz um ciclo de amizade com essas pessoas, essas 3 pessoas. Aí você começa a ver que o João, que é o seu primeiro amigo, ele não é aquilo que aparece ser. Não é aquilo que aparenta ser para você. Começa a aparecer algumas coisas diferentes dele. Mas o Marcos e o Tiago é 10. Amigão. Muito amigão. Só que aí você fala assim, eu tenho que arrancar o João da minha vida. Né? Você arranca o João. O Marcos, que é um cara simples, sincero, gente boa, legal, sai junto. O Tiago sai com eles. Ou seja, às vezes, quando nós afastamos de uma pessoa, temos que estar conscientes que nós vamos perder outras. É a mesma coisa de uma pessoa que tem o poder de persuadir as pessoas. O que é persuadir? É fazer a cabeça da pessoa. Lembra da congregação que estava junto com Moisés no deserto? A congregação de Coré, a congregação de Abirão e a congregação de Datã. São os 3 levitas. E quando esses 3 levitas, por nome de Coré, Abirão e Datã, eles se unem e dizem assim, ó, vamos fazer assim. Não estou gostando da posição de Moisés e da liderança dele. Não concordo, não gosto. Olha só. Ele começa a pegar os amigos de Datã, os amigos de Coré, os amigos de Abirão. Começa a fazer um mutirão. E ali eles fazem a reunião. Gente, vamos fazer assim. Estamos precisando levantar um novo líder para essa nação. Não queremos mais Moisés. Moisés não presta para estar na frente disso. Começa a criar uma situação para tirar uma liderança. Eu não sei se você já sentiu isso na pele. Que as pessoas de repente, não de tirar você do teu trabalho, disso, daquilo, mas fazer com que as pessoas se tornem estranhas com você. Eu acho que isso já se passou. Né? Eu acredito que de repente já se passou dentro de um trabalho, dentro da igreja, numa escola, alguma coisa. Poxa, por que você não está falando comigo? Né? Por que aquele lá que sempre conversava comigo perguntar se está tudo bem, não fala mais comigo? Né? Você começa a pensar assim. Porque tem alguém fazendo alguma coisa, contaminando as outras, persuadindo as outras, para que elas se tornem diferentes com você. Isso começa a inflamar as pessoas e começa a desagradar você. Né? E isso faz que quando você exploda e acabe afastando um de você, lembre-se que muitos vão se afastar de você por causa daquele joio. Quando você arrancar um joio da tua vida, nunca se esqueça que vai sair o trigo junto. Porque quem tira o joio da tua vida é Deus, não é você. Aprende isso. Aprende que quem tira o joio da tua vida é Deus. Você pode escolher as pessoas, mas você não sabe se ela é joio ou se é trigo. Com o tempo, elas vão começar a dar seus frutos.
Então, nós temos que começar a entender que nós podemos escolher as pessoas do nosso lado, só que a gente nunca vai saber se ela é joio ou se ela é trigo. Mas quem vai arrancar isso de você é Deus. Não queira arrancar com as suas mãos. Você vai arrancar o trigo junto. E amanhã você sofre por arrancar o trigo. Precisa muito discernimento para essas coisas, né? Então, a gente que está aqui nesse culto, aprendendo a lidar com o nosso eu, vamos aprender a entender também que você não pode sair assim, ó, chutando tudo. Aprenda a viver com elas também. Elas têm muita coisa para te ensinar, por mais que para os seus olhos humanos elas não prestem. Elas têm muita coisa para te ensinar. E você sabe que você precisa pegar tudo que você vive com elas. Sempre alguma coisinha tem de boa. Por mais que ela não tenha valor nenhum, mas sempre tem alguma coisinha de boa para você. Guarde isso dentro de você hoje. Você precisa começar a rever alguns conceitos dentro de você. Tudo que eu estou ministrando aqui da semana passada e hoje tem muito a ver com você. Muitas coisas têm a ver com você. Tem que aprender a lidar com tudo isso, porque você não é perfeito. E não queira que as pessoas que estejam ao seu redor sejam perfeitas. Não queira. Nós temos essa mania muito feia, Serginho. Nós temos uma mania muito feia, querendo que as pessoas sejam igual àquilo que nós estamos pensando. Muito feio isso aí. Poxa, será que aquela pessoa não podia ser mais esperto? Ah, como se você fosse o cara mais esperto também, né? Você tem que se colocar no lugar. Você precisa entender que o que as pessoas fazem ou passam é necessário às vezes um diálogo, uma conversa amigável. Não precisa chegar numa situação de contenda, de discórdia e briga. Eu e você precisamos crescer com esses parâmetros. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando na idade de descanso e não aprendemos nada. Quando chegar a idade de descanso, você vai chegar num ponto que você não vai compreender ninguém. Sabe uma coisa que eu peço para Deus? Eu peço para Deus que quando eu chegar, se eu chegar, né, ficar velhinho, que eu não fique com esses velhinhos xarope, sabe? Tem uns caras que é chato, né? Chega numa idade, meu Deus, só Deus na causa. Mas Deus coloca a gente para aprender com elas, porque um dia a gente vai ser assim. Um dia a gente vai ser assim. Então, a gente precisa, degrau por degrau, crescer desse jeito. Que você possa guardar essa palavra no teu coração hoje, que você possa fazer uso dela. Lembra do telefone, lembra das pessoas, lembra quem você chama, lembra como você está olhando as coisas. Cuidado, vigie muito com isso, porque isso aqui você precisa aprender, para que você não faça diferente para amanhã você sofrer. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de tudo aquilo que foi dito. Então seja nesse culto, tudo que você aprendeu, na hora que você se deparar com uma situação igual essa, você vai pensar muito bem, não posso, tá? Quando você errar o caminho para onde você está indo, não fique nervoso, tipo, se eu errei o caminho que eu estava indo, calma. Jesus livrou você de um acidente, Jesus livrou você de um assalto, Jesus livrou você de alguma coisa. Coloque isso na sua cabeça. Não fique pensando, agora vai virar, vou perder isso, vou perder aquilo. Calma. Paguei R$200, meu amigo, esquece R$200, pensa na sua vida, né? Pensa na oportunidade que Deus está te dando. Olha que interessante, nós fazer isso, né? Às vezes você fala assim, paguei R$200 para receber um negócio, se eu não chegar, vou perder. Melhor perder. Quer ver um exemplo? Isso é real. Sérgio, não sei se sabe. A minha mãe
dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro? Foi 11 de setembro? Foi 11 de setembro. Não. 10 de setembro. Para chegar dia 11 de setembro em Los Angeles, Estados Unidos. Ela saiu, se eu não me engano, era 10 horas da noite daqui de Guarulhos. E ia chegar por volta das 11 horas nos Estados Unidos. Quando eu desci da sala de aula, eu estava na escola, eu desci da sala de aula, a escola sempre tinha uma TV lá embaixo que ficava ligado, e tinha entrado no noticiário de emergência, de urgência, aqueles plantão Globo, essas coisas que entram. Aí entrou lá, ó, avião, não sei o que, acaba de se colidir com as torres gêmeas, e isso, aquilo, blá, 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 blá. No momento a ficha não caiu. Mas eu fiquei parado lá olhando. Daqui a pouco vem um outro avião ao vivo e explodiu. Aí o que eles falaram? Eles falaram que ia começar a derrubar os aviões. Por quê? Porque não sabia se ter mais atentado. Então eles começaram a derrubar aviões. Até caiu um avião perto da Casa Branca, alguma coisa assim, né? Derrubaram alguns aviões aí nos Estados Unidos por causa disso. E era o dia que minha mãe estava chegando nos Estados Unidos. Era o mesmo dia, né? E eles não sabiam quais eram os aviões que tinham sido sequestrados. Eles tinham que derrubar todos os aviões. E eu fiquei preocupado. Falei assim, nossa. Eu subi lá em cima, peguei meu material de sala. Falei, professor, estou indo embora. Eu disse, por quê? Depois eu te conto. Saí correndo. Pedi para a diretora liberar, fui para casa. Minha mãe tinha deixado uma lista de hotel comigo, que ela estaria nos Estados Unidos. E eu comecei a tentar ligar para os hotéis. Só que nenhum hotel atendia. Todas as linhas foram cortadas. A televisão estava falando. Todas as linhas dos Estados Unidos foi cortada. Então, quer dizer, não ia conseguir falar com ela. E aquela apreensão. Minha mãe não liga, minha mãe não dá notícia, não tinha zap na época. O celular dela não funcionava para cá, tinha que ligar de dentro do hotel. Só que no hotel não podia ligar. Eles ficaram isolados dentro de uma alfândega nos Estados Unidos, por causa dos atentados que estavam acontecendo. Todos os turistas que estavam dentro do avião deles foram levados para uma alfândega, ficaram lá todos escondidos lá dentro, porque eles estavam com medo que alguns aeroportos, né, fossem atingidos, né, e começou de aviões sendo sequestrados, essas coisas. Então começou um grande problema. E dentro de tudo isso, né, tinha um dos aviões que o segundo que bateu, né, é um avião que na realidade era para ter entrado um colega meu, um amigo meu que mora no Texas. E esse avião era doméstico, né, que se colidiu ali. E esse avião que estava indo era para ir esse rapaz aí. Só que ele esqueceu o quê? Os documentos para entrar dentro do avião. Ele esqueceu esses documentos para entrar dentro do avião, né? Depois eu continuo a história da minha mãe. Ao mesmo tempo, foi no mesmo dia, na mesma situação. Ele entrou dentro do avião, mas precisou ser retirado por falta de documentação, né? Por falta de documentação. Como é voo doméstico, eles pediram a documentação. Como não tinha documentação, pediram para se retirar de dentro do avião. Ele teve que se retirar de dentro do avião, né? Aquele avião que colidiu com a segunda torre, né? Era o avião que ele estava. Ele tem até hoje o negócio guardado lá, o Boeing que ele estava, que iria do Texas para uma cidade, não sei onde que era. Não é dentro dos Estados Unidos. Acho que não é doméstico, né? Acho que é internacional que fala, né? Ele ia sair do Texas e ia para um outro lugar fora, né? Não sei se era para a Europa, mas eu só sei que esse avião que estava saindo era o mesmo avião que colidiu com as torres gêmeas. Então, ou seja, tá vendo? Às vezes a gente fica bravo com algumas coisas, reclamar, perder dinheiro por causa de passagens aéreas. É melhor perder isso do que você perder a vida. Às vezes Deus está dando um livramento para nós e a gente não sabe.
A gente só tem a mania de reclamar, resmungar, né? Às vezes você reclama, pô, está chegando um Uber perto de mim, o Uber cancela. Dá graças a Deus, às vezes é um cara que não era para levar você, né? Às vezes era um cara para levar você. Então, assim, até hoje, eu comento com a minha mãe, eu falo com minha mãe, mãe, só Deus, você poder chegar lá tranquilo. Ela chegou, o avião pousou, o primeiro avião veio e bateu nas Torres Gêmeas, ela falou, né? Quando o avião desceu, já teve um avião que bateu nas Torres Gêmeas, e o segundo era para ter um amigo meu lá, que não estava, né? Então assim, eu fico vendo assim, tem coisas que nós não precisamos reclamar, né? Tem coisas que nós tínhamos que na verdade levantar a mão e dar glória a Deus. Não importa se é dinheiro, não importa o que perdeu, importa você estar aqui ainda, recuperar tudo de novo, fazer a sua vida de novo. Deus dá oportunidade, Deus dá condição. Se Deus livrou você, é porque Deus dá condição, porque Deus financia a sua história, e você pode fazer isso. Amém? Era mais para tratar essa situação de você ficar nervoso com qualquer coisa, mas sem entender que o erro às vezes, né? A situação de você errar ou se atrasar, fique calmo. Deus permite tudo isso. Se não deu certo aqui, ó, fique em paz, amanhã pode dar certo, tenta de novo. Só que não fique nervoso, não fique bravo porque não deu certo agora, né? Porque nervoso não vai resolver o problema do seu atraso, né? Então, que você fique com essa palavra dentro do teu coração. Irmãos, já deu nosso horário.